Depois da vinheta, você sabe, tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Jogador sente durante o treino e preocupa para a sequência da temporada. Vamos falar também sobre os 5 desfalques que o técnico Ramon Dias pode ter para a partida contra o Bahia. Um candidato à presidência ressurge no ambiente político do Internacional e o Colorado se pronunciou sobre a polêmica desta segunda-feira. Você confere tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Estou de volta, pessoal, aqui no canal para a gente falar do Inter nesta segunda-feira mega movimentada no bastidor, no futebol do Internacional, com muitas informações importantes, nem todas boas, algumas preocupantes inclusive. Eu começo, pessoal, pelas questões de campo, porque o Internacional hoje pela manhã abriu o treino da sua reapresentação. Os jogadores se reapresentaram no CT Parque Gigante, como é de praxe, os titulares da partida de ontem contra o Sport não trabalharam com bola, então apenas os jogadores que começaram ali no banco de reservas e os que não foram relacionados fizeram esse trabalho no CT Parque Gigante. Mas, pessoal, uma notícia muito ruim já foi confirmada de cara. Alan Patrick não participou da atividade desta segunda-feira. Ele que também esteve fora do jogo do final de semana por conta de um quadro de lombalgia, que para quem não sabe, resumindo bastante, dores lombares, então esse é o problema que tem tirado aí o Alan Patrick das últimas atividades, e ele não participou também nesta segunda, o que faz crescer a chance dele não atuar contra o Bahia também nesta quarta-feira. Claro que a gente fica de olho no treinamento de amanhã, na terça, que esse sim vai definir se o Alan Patrick vai ou fica em Porto Alegre, possivelmente, como eu disse, ficando aí o camisa 10 mais uma vez fora desta partida. Além do Alan Patrick, pessoal, o Inter vai reavaliar as situações de Thiago Maia e Aguirre, que sentiram na partida contra o Sport. Os dois foram substituídos, primeiro o Aguirre, depois o Thiago Maia. Os dois serão reavaliados, principalmente na atividade de amanhã. Se não sentirem nada, vão para o jogo, mas são mais 2 possibilidades de jogadores que podem não atuar, dependendo da condição que se apresentarem amanhã. Um outro jogador que pode ser desfalque, e esse tem grandes chances inclusive, é o Alan Rodrigues. Esse jogador recém voltou de uma lesão muscular de grau 2, ficou aí praticamente um mês parado, voltou para essa partida, voltou já para a partida contra o Mirassol, na verdade, esteve no banco nas 2 partidas, entrou contra o Sport Recife, mas sentiu no treino desta segunda-feira, inclusive as imagens estão aí na tela, cedidas pelo repórter Juliano Machado, do canal do Baldaço. O Alan Rodrigues sente e é conduzido ali para fora do treinamento também, vai passar, acredito que por exame de imagem, para saber se tem ou não uma nova lesão. Sentiu ali um desconforto muscular na coxa e pode ser um grande problema para o Internacional. Porque vamos lá, galera, a gente está falando de 3 peças importantes no meio-campo do Inter. Thiago Maia pode ficar de fora, o Alan Patrick também provavelmente está fora e o Alan Rodrigues também pode ficar de fora. Então, são 3 jogadores importantes. Possivelmente o Ramon, sem o Alan Patrick, mantenha o Borré. Lembrando que o Inter não vai ter o Carboneiro também, para mim é o principal desfalque, jogador que levou o 3º cartão amarelo na partida contra o Sport. Aliás, na zona mista disse que não sabia que estava pendurado, e aí é uma grande cagada, né? Vamos lá. Não só do Carboneiro, de não saber que estava pendurado, mas também do staff do Internacional ou não ter deixado claro para ele que ele estava pendurado ou que não tenha passado essa informação. E aí é muito grave, porque o Carboneiro tomou um cartão ridículo. Ele chutou a bola para longe, depois de fazer uma falta, tomou o cartão amarelo, está fora da partida. Bem importante dessa quarta-feira contra o Bahia. Jogo dificílimo. O Grêmio tomou 4 lá. O Inter realmente vai ter muita dificuldade jogando lá na Fonte Nova. Então são vários e vários problemas, até 5 desfalques
que pode ter o técnico Ramon Dias nessa partida do Campeonato Brasileiro. O Internacional deu uma resposta, pessoal, ao vídeo que a gente trouxe hoje pela manhã, falando sobre a polêmica envolvendo Andrés Nicolás D'Alessandro, o diretor esportivo do Internacional, que durante a coletiva do Ramon Dias e do Emiliano acabou se irritando com a pergunta de um colega jornalista e saiu ali da sala cuspindo marimbondos. Inclusive, não gostaram muito dessa expressão que eu utilizei para definir o que o D'Alessandro sentiu ali no pós-coletivo e acabou deixando isso muito claro, olhando torto diversas vezes para esse jornalista. Bom, pessoal, o que o Inter diz extraoficialmente nos bastidores em off em relação a essa situação. De fato, o D'Alessandro ali acabou se exaltando, se irritando com alguma pergunta. O ambiente do Inter entende que o D'Alessandro estava mais defendendo o clube do que, de fato, tendo ali uma rusga com a imprensa. Ele teria dito, inclusive, algo como que a imprensa está criando crise onde não tem, porque, de fato, as perguntas do Alexandre Ernest, que é o colega que foi ali, enfim, interpelado pelo D'Alessandro, elas foram, de fato, fortes. O Ernest nem ouviu, inclusive, o que disse o D'Alessandro, porque estava de fone. A gente, inclusive, que avisou ele que ele tinha sido xingado, entre aspas, pelo D'Alessandro, mas essa é a versão oficial, que o gringo ali acabou se passando porque é do estilo dele, é da característica dele, mas que ele estava, de fato, tentando proteger o Internacional aí dessas críticas injustas, dessa crise, digamos assim, criada pela imprensa. Claro que eu não concordo, mas estou aqui colocando a posição do Internacional. Afinal, é importante também a gente dar espaço para o contraditório aqui no canal. Sobre ambiente político do Internacional, pessoal, pois é, no ano que vem vai ter eleição no Inter e já tem algumas movimentações no bastidor. Eu trouxe aqui para vocês, não lembro agora em qual vídeo da semana, mas que o povo do clube, movimento que apoia a gestão Alessandro Barcelos, já estaria pensando em sair da gestão, não só pensando na eleição do ano que vem, mas também por conta de algumas pequenas divergências que aconteceram já ao longo dessa gestão entre o povo do clube, que no Conselho de Gestão do Inter é representada pelo Ivandro Morbach, o latino, como é conhecido. Então já existe essa rusga, digamos assim, entre movimentos da gestão Alessandro Barcelos. Mas a oposição também já se alinha e já se movimenta para definir um candidato, principalmente o movimento Intergrande, que é o MIG, que já perdeu as últimas eleições, mas tentou com diversos candidatos. Teve o Ginter Spode lá atrás em 2020, teve o Roberto Melo na última eleição, que acabou sendo derrotado por Alessandro Barcelos. Vários nomes já surgiram nesse movimento Intergrande como possíveis candidatos. Entre eles, o Roberto Melo, que segue ainda forte dentro do movimento, Alexandre Chaves Barcelos, que para muitos, inclusive, deveria ter sido candidato do MIG na última eleição contra o Alessandro Barcelos, não confundir os dois, e para muitos teria, inclusive, vencido o atual presidente do Internacional. Mas surge um nome que agrada muito o torcedor e que estava meio que fora do radar político do Inter nas últimas eleições, que é o ex-presidente Giovanni Luigi. Esse nome surgiu até numa reportagem feita pelo Alexandre Ernest, que no fim de semana estava no consulado de Gravataí, fazendo um evento, e lá estava o ex-presidente Giovanni Luigi, que concedeu uma entrevista ao Vozes do Gigante, e perguntado sobre ser ou não possível candidato na eleição do ano que vem, o Giovanni Luigi, ele não disse que sim, nem disse que não. Ele tentou sair de uma outra forma, não deu uma resposta muito objetiva, disse que é momento de união, de pacificação do clube, que ele não quer falar abertamente sobre isso, porque o time está aí numa reta final de temporada, enfim, pareceu pelo menos uma resposta de quem ainda não descartou a possibilidade de concorrer à presidência do Internacional. Então isso acabou chamando bastante atenção. Claro que tem muita água ainda para rolar, tem esse final de temporada, tem mais um ano de gestão, que a gente sabe que acaba impactando bastante
Vou dar um exemplo aqui para vocês. Na última eleição, no ano anterior da última eleição, muita gente dava a eleição como ganha pela oposição, pelo fraco trabalho que fazia a gestão do presidente Barcelos. Mas aí no último ano, o Inter consegue chegar a uma semifinal de Libertadores, tem um trabalho ali consolidado com o Kudê, com o Magrão, e a aprovação da gestão Barcelos ela aumenta naquela temporada e ele acaba ganhando a eleição. Então tem muita coisa ainda para acontecer, claro que a gente vai acompanhar todo esse bastidor e essa movimentação política no Internacional. Tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo e, por favor, me acompanhe e compartilhe naquele grupo de colorados, coloradas, amigo, amiga, parceiros aí de Beira-Rio e eu estarei de volta aqui todos os dias para falar de Inter com vocês. Um abraço e até a próxima!